Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Máquinas Pensantes, onde nós temos uma conversa com vários convidados e tem uma dialética com a inteligência artificial. Hoje eu tenho a honra de receber dois convidados ilustres que vêm falar com a gente aqui. Vai falar da rede Transforma Gov. Eu não sei o que é isso. Você vai me explicar e vai explicar também para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Eu recebo aqui hoje o Sidney Oliveira, ele que é o coordenador da rede, né, Sidney? Aqui em Goiás, na Seduc, não é isso? Por É favor. isso, perfeito. É uma satisfação estar aqui com você, participando desse podcast aqui, essas máquinas pensantes, Aí, muito ó. interessante. Obrigado. Professora Lauriane, tudo bem? Boa Tudo tarde. bem, boa tarde. Lauriane de Lourenço, ela é educadora maker em chancela internacional, vai contar pra gente o que é isso também. STEAM pela Casa Thomas Jefferson, de Brasília? Brasília. Brasília, né? Educadora midiática, mestre em ciências e doutoranda em ciências, vai falar sobre isso também, e é formadora de inovação e tecnologia. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui disseminando mais um pouco e conversando sobre a cultura digital. Muito bem. Olha só, o que que é isso? O que que é uma rede Transforma Gov? Eu já ouvi e já li alguma coisa sobre isso, Sidney e Lauriane, que está no país todo, né? Eu tenho visto isso, que as redes estão se conectando, se interconectando. É para isso mesmo que serve essa rede? É isso? É isso mesmo, Arcilei. A gente é um movimento que começou através do governo federal desde 2020. Aham. Foi a partir do governo federal que começou a rede Transforma Gov e ela foi se estendendo a todos os estados. Hoje o objetivo dessa grande rede o nome é isso mesmo, é rede de Certo. pessoas que vão trabalhar pela inovação, para inspirar, para conectar, para a melhoria do serviço público a partir das pessoas que estão trabalhando lá e interconectando outros órgãos, para não ficar uma coisa restrita simplesmente ao órgão que ela trabalha. Então, disseminando boas práticas, dividindo, compartilhando. Esse é o propósito da rede. Lauriane, e o Cid também, a gente tem ouvido muito que até chegar no cidadão há uma morosidade muito grande nas ações feitas pelos governos. Você já Hum, ouviu isso também, né? Sim, claro. Como que essa rede Transforma Gov, ela vai afetar diretamente o cidadão que está nos ouvindo agora? Como que vai me afetar esse projeto tão grande que o Cid acabou de falar aqui? Bom, é um caminho, né? Uma Sim. trajetória mesmo, histórica digital. Como o Sidney falou, é uma iniciativa do Ministério. Nós temos um ministério Sim. em Brasília só de gestão e inovação para serviços públicos. Então, a partir desse ministério, foi posto políticas públicas, um decreto voltado justamente para oferecer ao cidadão serviços digitais de qualidade Sim. e aproximar também esse consumidor, esse cidadão ou esse servidor com os serviços públicos que são oferecidos pelas secretarias, associando ali tudo que é oferecido pelo governo federal e pelas iniciativas estatais. Me cite na prática. Como é que vai melhorar a vida do cidadão? Eu posso te demonstrar. A partir do governo federal, hoje você acessa o seu Meu INSS. Certo. Você consegue observar a sua vida Eu funcional, já sua tô na aposentadoria. idade de Eu baixar sei porque esse eu também aplicativo. eu frequento já esse ambiente. Mas, por exemplo, se você vier para a esfera estadual, e no estado a gente criou o Sistema Estruturador de Redes de Gestão, nós temos, por exemplo, um exemplo do Detran. Você consegue acessar o serviço Detran através do Expresso. Você tem à sua disposição o agendamento de um serviço no VaptVupt. Você não precisa ir no VaptVupt para poder fazer isso. Então, dentro do Estado de Goiás, nós temos inúmeros outros serviços. Certo. Né? E a partir dessa criação do sistema estruturador de rede, de gestão de redes, né, das redes de gestão efetivamente, nós temos hoje no Estado 9 redes. Não estão todas em operação, mas nós temos todas elas, algumas já funcionando e outras que começaram a funcionar. E elas estão distribuídas em todos os órgãos. Então, vamos dar um exemplo para você. Nós temos a rede de gestão de pessoas em todos os órgãos. Sim. Essas redes, elas se falam, elas buscam boas práticas e elas vão trazer benefício para o servidor público A do rede Estado. de obras, por exemplo. Não tem essa. Vou te falar quais temos, Ah. que facilita até para você. Nós temos a rede Transforma Gov, que é essa da qual eu participo, e ela é a gestora na Seduc de todas as outras redes. Ah. Nós temos a rede de contratações, que é a Rede Com, que aí engloba compras e licitação, e ela estão todas elas vinculadas à unidade central, que é na SEAD.
a rede de patrimônio e nós temos também a rede de gestão de pessoas. Todas essas vinculadas à SEAD, a Secretaria de Administração, que é a nossa unidade central. Mas nós temos essas redes funcionando hoje dentro da SEDUC. Temos a rede de Planejamento, Orçamento e Finanças, que é vinculada à Secretaria de Economia. Está funcionando também na SEDUC. Certo. Agora, nós estamos aguardando a instalação da rede de contabilidade pública, a rede de gestão de projetos, a rede de tecnologia da informação e a rede de compliance. Essas 4 redes elas ainda não estão instaladas na SEDUC. Entendi. Então vamos entender. Todos os órgãos estaduais existem suas redes independentes, é isso? E E Perfeito. serviços que se convergem. Isso, então de repente, fala, não podemos fazer juntos agora. Exatamente Traduzindo, é isso? Isso. Vamos fazer junto porque a gente reduz Isso. custo, o cidadão vai ficar melhor usando todas as redes, porque ele vai no Detran, ele vai na SEDUC, ele vai no IPASGO, ele vai em outros órgãos, tem que estar tudo... A palavra rede, ela já traz a expressão de conectividade, né? Perfeito. Tudo em rede, né? Uma experiência exitosa de uma pasta é levada para outra. Aham. Então, nós, o Transforma Gov, tendo um ponto focal com o Sidney, ele faz essa conversa entre as pastas. O que Aham. está acontecendo na economia? O que está acontecendo na administração? Qual instrumento de atendimento ao público foi satisfatório que podemos trazer para a Secretaria de Educação Aham. também, para que o usuário, o servidor e o estudante consiga se apropriar daquilo de forma mais próxima, mais eficaz e o mais digital possível. Certo. O Estado fez agora, Aham. Ercilei, a pesquisa de clima organizacional dentro do Estado. Certo. Nós somos hoje 90 e poucos mil servidores, a gente fez essa pesquisa, tivemos aí um êxito com 15 mil servidores respondendo. No estado de Goiás, No nós estado- temos 90 e pouco mil servidores em todos os órgãos. É Isso, né? né? Aí e foi feito isso e a estrutura da rede de pessoas que contribuiu para que a gente tivesse êxito nessa pesquisa. Então agora nós estamos juntando as redes de pessoas, estão fazendo o trabalho de plano de ação para poder dar resposta a alguns gaps, algumas deficiências que foram apontadas pela pesquisa de clima. Então seria muito diferente se cada órgão fizesse o seu. Não, o governo do estado, o nosso governador Ronaldo Caiado, ele é muito entusiasta com essas redes, né? Fez esse trabalho, é um exemplo que eu estou te trazendo. Nós temos, por exemplo, na rede de licitação, instalação de novos sistemas, boas práticas com um formulário determinado que um órgão fez, que funciona hoje para todo mundo dentro do nosso sistema de SEI, né? Aham. Então, assim, a O que rede... é SEI? O SEI é o sistema de informação. Lá é onde acontecem os processos. Aquilo que a gente estava acostumado a ver, aqueles processos Em físicos, papel. em papel, aquelas pastas imensas, hoje é tudo eletrônico. Certo. Então, você pode ter até um usuário externo para você fazer alguma tratativa de um processo seu no governo. Certo. Então, E acompanhar através de um número do processo, isso. acompanhar o trâmite. Você acompanha Onde tudo que ali. está, quem recebeu, qual foi o despacho, qual foi o parecer, É. qual foi a devolutiva, o que Vai faltou. chegar um dia que eu vou acessar um portal só e vai estar tudo lá? Nós estamos caminhando para pra isso. isso? As É. políticas públicas Estão têm caminhando para tem isso. um- Aqui otimizado é esse goiás.gov.br, aqui é sãopaulo.gov.br. Pronto, eu acesso lá, eu tenho tudo lá, Exato. né? Não sei se você observou, há algumas semanas atrás, o nosso governador recebeu um título onde apontava o estado de Goiás como um estado digital, mais né? tecnológico. Mais tecnológico. E isso hoje é uma realidade em todas as unidades da federação. Sim. Uns estão mais avançados, outros menos, mas todos estão caminhando para esse objetivo. Hoje nós temos, por exemplo, dentro da SEAD, O que é SEAD? a Secretaria de Administração, nós temos lá a nossa subsecretária de Inovação da Gestão e dos Serviços Públicos, Certo. que é a Lara Ferreira. Ela hoje que coordena a rede Transforma Gov no estado Entendi. de Goiás, para todos os órgãos, né? E aí tem as outras superintendências, então a gente tem hoje um trabalho muito afinado com a Excelente. unidade central para Excelente. poder alcançar os nossos objetivos. Tem uma ligação com o governo federal? Está integrado com algum sistema, com algum serviço federal também? O programa é do governo federal, Sim. né? Aham. Toda a base de dados é todo do governo federal. O que é feito é uma personalização para cada serviço que Sim. já está digitalizado. Foi Aham. como o Sidney falou. Temos a exemplo de alguns estados que está encaminhando com o Detran, e aqui nós já estamos bem encaminhados. Certo. Né? Mas o programa central de conectividade, serviços administrativos Uhum. do governo federal é justamente para vir via cascata. Certo. Chegar nos estados, chegar nos municípios, para qualquer usuário consiga acessar isso, independente de onde ele estiver. Aham. E hoje a gente observa que é uma mudança de cultura
dentro dos órgãos. A gente está trabalhando hoje muito com isso. Mais do que com sistema, efetivamente, né, Lauriane? A gente esbarra hoje, às vezes, na mudança de cultura. Nós temos hoje, por exemplo, dentro da SEDUC, nós temos 500 mil alunos. Aham, É um certo. número considerável. Considerável. Né? É. A Secretaria de Educação hoje é o maior empregador que existe dentro do Estado de Goiás. Não existe uma empresa privada que tenha Certo. 46 mil servidores, Uhum. como nós temos. E aí, dentro desse universo, nós temos pessoas das diversas camadas, vamos dizer assim, de conhecimento. Sim. Uns estão mais voltados à tecnologia, outros nem tanto, nós temos resistência, mas, de qualquer forma, isso não é um obstáculo intransponível. Então, como que está minimizando vou chamar de dificuldade, talvez, né, Laureano? Essa dificuldade de aceitar mais a tecnologia, A né? Laura pode Nós falar temos- bem sobre isso. Deixa eu só elucidar aqui. Eu trabalhava numa empresa, eu cheguei e eu quis implantar lá os drives, né, para ficar nas nuvens e tal. Tive uma resistência muito grande, porque as pessoas não queriam aquilo. Eu acho que passa por isso também, né? Esse mudança de comportamento, às vezes, que a pessoa não está pronta para isso, né? Mas eu acho que estamos caminhando bem, não É. podemos acelerar o processo. Vamos Aham. entender que essa novidade, que nós podemos chamar aí de nomear de imigrantes digitais, Aham. vamos pensar assim? Se pararmos para pensar que hoje nós temos 76% dos nossos serviços já disponíveis na internet, digitalmente, seja a inscrição do Enem, seja para emissão Isso é de Goiás? nacionalmente. Nacional, 76%. Isso, 76%. Em 2019, Arcelê, nós tínhamos 56%. Ó, Então, foi a pandemia Caminhamos que bem. colocou essa cultura digital Aham. na vida e na família das pessoas. sim. Então, se pararmos para pensar que antes da pandemia, estávamos, algumas pessoas, alguns ramos da sociedade, algumas ramificações estavam muito bem sem esse fator tecnológico. Sim. Com a pandemia, com o distanciamento, eu não tinha outra forma a não ter acesso a não ser pela essa janela digital. Aham. Eu tinha que estar ali por conta do distanciamento. Uhum. Então, esse boom, né, de um crescimento muito grande dessa janela digital, o primeiro fator foi a pandemia, foi pandêmico. Aham. Agora, implantando essa cultura, ela é gradativa, a história nos traz isso. Certo. Né? Se pararmos para pensar por questões simples, né? Hoje um carro a diesel, depois os carros elétricos, né? Então é tudo muito gradativo. Então Sim. acessar os serviços, ter essa dificuldade, essas resistências, nós temos que pensar que nós temos públicos variados em idades, em consumo, que tipo de produto que eu estou consumindo, se o meu serviço, o serviço que eu estou executando, demanda uma tecnologia ou não, é algo Sim. mais administrativo, né, mais analógico, o papel e a caneta. Aham. Então, depende da demanda do meu serviço e qual instrumento que eu estou utilizando para resolvê-lo. E pararmos para pensar que os imigrantes digitais e os digitais, né, vamos pensar aí, né, na garotada de 2001 para cá, a geração touch. Já Uhum. faz parte da extensão da vida deles. Né? O digital já é algo comum, Aham. não é algo inovador como é para nós. Nós ainda enxergamos a tecnologia como algo muito inovador. Aham. Né? Nossa, que facilidade incrível! Eu não preciso mais ir no Detran para agendar a minha renovação. Né? Eu não preciso mais esperar ir numa agência de correios Aham. para emitir meu CPF, né? Muitos aqui é dessa época. Isso para nós é uma novidade, é inovador. Para essa geração de nativos, né, da geração touchscreen, eles não, já faz parte de uma extensão cultural deles. Então, essa dificuldade que você colocou, eu imagino que seja algo de um choque cultural. Então, primeiro eu tenho que entender em que momento histórico dessa linha cronológica digital que eu me encontro, Aham. que o meu cliente se está, no caso, o nosso servidor, o nosso consumidor, porque eu tenho públicos diferentes. Eu tenho um estudante digital, mas em contrapartida o pai dele, né, a mãe, os avós são imigrantes digitais, então nós temos o que eu posso falar, numa abertura digital em que eu tenho públicos diferentes. Então eu acredito que essa barreira que você colocou é justamente porque não é uniforme. Aham. O meu consumidor, ele não é uniformizado Sim. ainda, né? Eu tenho que passar por esse estágio temporal primeiro, né, de quem está consumindo os imigrantes, para ter um momento que eu vou ter somente Para digitais. ele acessar esse serviço que estão sendo oferecido pela rede,
vai ser lúdico, vai ser ele mesmo, faz aquilo lá, vai ter formação? Acho que Olha, formação não, porque é a sociedade mesmo, né? sim, sim. É, A de uma proposta é forma ou outra, trabalhar, né, Sidney, sempre com interfaces com amigáveis, né? amigáveis, com ícones fáceis, com tutoriais com passo a passo, com treinamentos, com vídeos e textos para abarcar o maior número de pessoas, com metodologia diversificada. Então, eu acredito que o primeiro passo é uma interface mesmo amigável e que os ícones sejam claros, que eu tenha uma resposta, inclusive, de ajuda ali com Aham. chatbots, com e-mails, e um feedback, né, do serviço é E o custo importante. disso? Porque eu tô tirando a pessoa de ir até o Detran, até a escola. Isso para o governo estadual e federal diminui custos com essas aplicações? Sem Né? dúvida. Sem Eu dúvida. faço um investimento aqui agora, talvez, em longa escala, O que que ocorre hoje? As pessoas às vezes demandam muito tempo para fazer algo que ela, pelo digital, ela vai fazer muito rápido. Aham, O tempo, ele é igual para todo mundo, ele não sim, vai deixar de existir. Então, ele vai ter tempo para se ocupar com outras coisas. certo. Por vezes, você pode ter ouvido dizer assim, na nossa época de criança, a mãe tinha que sair para levar um filho ao médico, os outros ficavam com a avó, que não sei o Sim, quê, e a mãe se penalizava. E era um Ou, evento, e às né? vezes ela era. ia lá, só conseguia marcar É. aquela consulta. Hoje você já tem consultas digitais, você já consegue, por exemplo, pelo IPASGO, no caso, Já sai com você já, encaminhamento já dos tem o exames, agendamento isso. ali no aplicativo. Então, o digital ele vem para otimizar o tempo das pessoas. Mais do que para, às vezes, se pensar, vai ocupar o meu lugar. Não, não vai ocupar, porque as pessoas vão continuar existindo. Aham, As coisas vão se adaptando. Há tempos atrás, se pensava que o carro automático vai acabar com o carro manual. Não é isso que aconteceu. não aconteceu. Está se migrando paulatinamente, Aham, né? O nosso telefone com mais tecnologia hoje, a gente estava acostumado lá no princípio, quando começou o celular, com aquele tijolão, não sei o quê. Olha como o celular hoje tem N situações que você pode resolver pelo seu celular. aham. Então, assim, as pessoas vão se adaptando e a tecnologia, ela sempre vai estar a serviço das pessoas. Por mais que se tenha uma inteligência artificial, você já recebeu vários convidados, já assisti vários podcasts seu, e fica muito claro isso. A inteligência artificial, ela vem para contribuir, ela não vem para ocupar o espaço de uma pessoa. Porque no momento que eu crio um chatbot para poder atender uma pessoa no WhatsApp, que a gente está acostumado, por exemplo, se você acessa o site de banco, aí você conversa com o Uma banco unidade responde. com a unidade de computação. Mas Aham. você resolve o seu problema ali, você não precisa ir mais ao banco. Quantas pessoas passavam horas dentro de uma agência bancária para resolver um problema que você resolve hoje em fração de segundos com o seu celular? Uhum. E pode Se- direcionar esse tempo, essa gestão de tempo para uma outra atividade. Sim. Então, assim, eu acredito muito que a tecnologia ela vem para poder melhorar a vida das pessoas, para dar oportunidades para outras potencialidades que a pessoa tenha, que às vezes fica presa numa coisa que ela deixa de se desenvolver porque ela fica fazendo algo muito manual, por exemplo, Isso né? aí. Eu já trabalhei em indústria, se pensava muito, a indústria vai automatizar a linha de produção do produto X, vai tirar não sei quantos. Não, tira o trabalhador que trabalhava ali, mas ele é ocupado em outra área. Sim. Ele vai estudar, ele vai se especializar em outras coisas. Então, assim, a tecnologia, ela tem que. As pessoas têm que perder esse receio. Eu sinto, porque eu sou de uma geração também que sofre um pouco. Aham. Por exemplo, tem coisas que eu peço para os meus filhos resolverem, mas eu procuro aprender, eu já estou um pouco mais avançado que alguns contemporâneos meus. Voltando lá na rede Transforma Gov, qual o nível que vai chegar quando estiver tudo pronto para Que o todas cidadão? as nossas cartas de serviço, né, que toda a É. nossa carta de serviço tenha opção, não sejam ofertados exclusivamente de Tá. forma Boa, digital, boa fala. Que seja opção. que seja, tenha uma opção digital, Aham. né, de todos os nossos serviços, da nossa carta de serviço Vai. governamental, que sejam oferecidas pelo Transforma Gov. É, Exemplo, o que vai ficar assim, ó. Matrícula, deixa eu dar um sim. exemplo da matrícula, Pode porque dar, eu vivi isso lá vai dentro. ficar redondinho desse É, jeito aí. Eu quero até data, quando vai ficar Isso. pronto isso. A nossa secretária determinou que em 2025, ou seja, para a matrícula de 2025, que vai ser no final do ano que vem, que já seja digital. Mas Não, quando. 2025 é agora. Ué. Não, No 2025 exercício. para, Para para, 2026. para Ele para a se matricula em matrícula ano 25 letivo para o 26. ano letivo de É, 26. Tá. é porque tem essas duas visões, né? É. Ano letivo e ano exercício, né?
Quando se começou a falar em colocar a matrícula no Expresso, O que é expresso? que é esse ambiente do Ambiente. Estado onde a pessoa entra e lá estão disponíveis os Os serviços, serviços. O né? ambiente digital. É como Ah, se tá. fosse Então, tá um reunido- supermercado. Ela tá entra dentro do reunido o supermercado. serviço do Estado. Isso, estão lá nas prateleiras todos os serviços que temos lá digitais. Então ele Certo. vai lá, eu quero esse, ele pega aquele serviço. Naquele momento, eu entendi que seria só digital. Eu fui alguém que resistiu. Um exemplo disso, antes de você explicar da matrícula, hoje nós vamos nas grandes redes de supermercados, Sim. nós percebemos que tem poucas filas. Por quê? Eu tenho meu caixa físico e tenho meu marketplace também, Aham. onde eu consigo eu mesma passar uma autossuficiência, Eu né, não gosto. digital, de passar por isso eu tenho ali o Eu não gosto. físico, né? Talvez os mais novos gostem. Isso, mas é isso. E você já tira o mais novo da fila? Já otimiza seu tempo? Porque a fila já não tem Sim, 3, 4 sim. pessoas, porque essas 3, 4 pessoas tiveram uma opção. Os serviços digitais, como o exemplo da matrícula que o Sidney vai colocar, ele é justamente para dar essa opção. Aham. Né? Ele vai explicar que a escola não vai ficar fechada para É. uma matrícula no balcão. A sua fala foi muito É. forte, que não é obrigatório, não é só esse serviço, Isso. né? Uma opção. É uma opção. Isso aí que para mim foi fundamental. No momento que eu entendi, assim, que a gente mudou a nossa forma de visualizar a situação, que não seria só isso, aí eu fiquei mais confortável. Certo. Porque no momento que falou para mim que ia ser tudo pelo Expresso, eu fiquei, gente, e aquela pessoa que mora lá na zona rural, como é que ela vai Que não tem fazer? conectividade, né? Não tem... Que não tem conectividade, às vezes não tem o conhecimento tecnológico para Aham. poder acessar aquele serviço. Aí eu resisti, porque eu pensei assim, você é educador também, a Laura é educadora, a gente já tem uma certa dificuldade para trazer a família para dentro da escola, Sim. né? Por diversos motivos. Isso já é uma coisa, não é só na Social, rede, né? o problema é social, não é só rede estadual, toda a rede. E aí você tiraria o pai de dentro até da matrícula. Aham. Eu fiquei assustado naquele momento. Às vezes é o único momento do ano É. em que ele vai até a unidade escolar. Aí Eu já fui diretor e eu sei disso. Pô, então você conhece bem do que eu estou falando. Aí eu pensei e falei assim, gente, isso não está certo. Só que depois de 2 anos, a gente até tentou colocar pelo Expresso, mas não deu certo por problemas tecnológicos, de deficiência tecnológica, mas agora a gente está vencendo isso com fé em Deus e bastante trabalho da SEDUC, da SEAD. A gente vai conseguir fazer isso. Só que hoje é essa opção digital. Então, assim, o aluno novo, ele vai ter que entrar no Expresso para fazer a solicitação de vaga. Mas o meu aluno da rede, ele vai poder fazer na própria escola a sua renovação, a sua transferência Pode automática, continuar indo lá. indo lá. E durante o ano, Aham. porque a gente recebe muitos alunos durante o ano. Você foi diretor de escola, você sabe. Aham. Todo mês você está recebendo aluno novo, porque as pessoas mudam, a gente recebe De outros estados. de outros estados, Uma é gente rotatividade. que vem para jogar futebol, é gente que vem acompanhando o pai para trabalhar, tem vários motivos, né? Migrantes. E aí a pessoa vai poder ter essa opção de fazer a matrícula na escola. Agora, a gente tem que dar a opção para as pessoas para o digital, porque é um meio totalmente eficiente Aham. para atingimento daquele serviço, para ela ter à sua disposição aquele serviço, mas também ele vai poder ir na escola. Aham. Porque a escola é um ambiente extremamente social. A escola não pode ser fechada, a escola tem que ser um ambiente aberto, de acesso para todas as pessoas. Uhum. Então, a nossa proposta que vem sendo trabalhada, Não é distanciar os pais da escola, você é vai- oferecer oportunidade Isso. de serviço digital de qualidade. Sim. você vai deixar aquela opção para o pai, né, Laura? E ele Uhum. vai poder fazer isso, mas no momento que ele precisar de ir à escola, ele vai conseguir fazer matrícula se houver a vaga. Aham. É bom que a gente esclareça isso para as pessoas. A gente tem que pensar na questão da vaga, porque se a sala cabe 30 alunos, eu não consigo colocar 50. Aham. É só 30 alunos. Sim. Né? Mas aí eu tenho vaga em outra escola. A gente tem muita escola na rede. O estado hoje tem 1.000 escolas no Aham. estado todo, nos 250 E esse 40 serviço digital permite direcionar É. para qual unidade escolar mais E até próxima. mais para potencializar as políticas públicas, né? Se eu tenho esses dados na minha mesa, esses dados, a secretária tem esses dados, ela faz encaminhamentos melhores, né? Ela Sim. aplica melhor o E dinheiro, às ela vezes faz situações O que vai Perfeito. a favor das nossas metas estaduais de educação, Aham. né? De ter 50% dos nossos estudantes entre 13 e 17 anos nas escolas. Aham. Então, esses dados no plano estadual, justamente, né? O plano estadual justamente para E a gente tem comportar hoje isso. uma coisa que é uma realidade que depois que eu comecei a trabalhar na educação, eu vi isso muito fortemente. Todo mundo tem a sensação, é um senso comum de que a gente tem que ter escola perto da casa da pessoa.
isso não é um valor absoluto para o cidadão, porque a escolha da unidade escolar, ela vem a partir de diversos fatores. Sim. Próximo da casa da avó, Modelo da de tia, ensino. É. modelo de ensino, a minha disponibilidade de recursos para poder transitar com meu filho, né? Então, assim, Transporte. perto do trabalho da mãe, É. perto do trabalho do pai. Então, são vários motivos que fazem com que as pessoas escolham essa ou aquela unidade escolar. Ah, E isso está sendo bem trabalhado. Hoje a gente já trabalha isso muito fortemente na solicitação de vaga pelo site, como acontece, e vai acontecer agora, já está até iniciando logo, logo o processo de matrícula, no matricula.gov.br, a pessoa tem 3 opções de Ah, escolha, sim. justamente pensando nisso. A rede Transforma Gov, vocês têm notícia como está no país? Os demais estados estão também com o trabalho que nós estamos fazendo aqui em Goiás? Tem notícia? Tem Olha, acompanhado eu essa assim, eu rede nacional? participei agora recentemente de um CONSAD, né, que é o Congresso de Administração, aconteceu em Brasília, e lá se falou muito em digitalização. Aham. E nós tivemos várias oficinas, apresentação de trabalhos, Vários painéis. vários painéis, palestrantes. Então a gente percebeu que o país está se movimentando. Aham. O país está se movimentando muito e está se buscando muito estar digital, porque é econômico para o Estado. O Estado tem uma despesa menor. Você imagina só, nós temos hoje um VaptVupt aqui no estado de Goiás. Antigamente você via o VaptVupt muito lotado. Sim. Quando se criou o sistema de agendamento, já diminuiu um E pouco. quando criou o VaptVup, já foi uma inovação. Você concentrar todos os serviços, Foi. né? Você tinha que ir na Secretaria de Administração, depois você tinha que ir numa prefeitura. Já foi uma inovação, né? Talvez o Transforma Gov seja o aperfeiçoamento do VaptVupt online. Exatamente. Sim, é mais ou menos isso. Não é? Mais ou Traduzir menos. bem, Não, a linguagem mais popular seria mais ou menos isso. para as A pessoas entenderem o que é isso, né? A transformação digital do Estado, através do Expresso, porque o Expresso é o canal que o cidadão vai utilizar para poder acessar o serviço, vai funcionar como você falou mesmo, é como se fosse um grande VaptVupt à disposição de todo mundo. É. Mas o VaptVupt vai continuar funcionando? Sim. Vai. Sim. Nós temos ela- 70 e poucos, salvo alguém que me falou lá na SEAD, são 70 e poucas unidades no estado. Então, assim, a gente vai continuar tendo isso. Aham. Mas hoje mesmo, eu estava falando do agendamento. Com o agendamento, e eu estava conversando, eu assisti uma palestra do nosso gerente da área lá da SEAD, ele falando sobre os atendimentos do VaptVupt, naquele dia lá Sim. no Palácio, né? E a gente ficou muito claro. Aham. Você tem a sensação de que esvaziou, tá atendendo menos gente. Muito Não. pelo contrário, você está atendendo muito mais pessoas. Você gerou um nível de satisfação muito Se maior. eu tiro 50% daquele público que estava ali esperando, em filas, É. com agendamentos de espera de 2 ou 3 horas, e conseguir atender digitalmente, os outros 50% que ficou ali, eu consigo atender com mais qualidade, Mais qualidade. com mais atenção, É. com mais eficácia. Mas o serviço desses 50% que procurou digitalmente, ele chega para esses servidores que estão presenciais lá? Não, né? Eu não entendi. Não compreendeu? Eu tirei 50% das pessoas que vão lá. Elas estão usando os serviços digitais, né? Requisição, declarações. Aquela demanda que está chegando no sistema, ela chega para quem está trabalhando presencial no VaptVupt? Sim, A mesma chega. demanda. A mesma Chega, demanda? chega. Então só mudou a forma para o cidadão. Sim. Né? Então quem está Presencial e digital. quem tá resolvendo ali é aquele servidor que está lá, do Detran, da Seduc, do IPAS, é Da isso. Saneago, É. de todo Então mundo. chega ali. para ele Isso, resolver ali, só a chega. pessoa só não está próxima ali. É isso, né? Do É mesmo isso. jeito, o Transforma Gov da Secretaria de Educação, ele quer pegar toda a carta de serviço das Sim. escolas e também do administrativo interno. E a carta de serviço tem uma coisa interessante, que está assim... Carta de serviço é todos os A serviços? carta de serviço é assim, o que é aquele serviço, a descrição daquele Tá, serviço. Um ótimo. cardápio. Cardápio de Aí serviço. você fala assim, nossa, mas às vezes você vai ter uma carta de serviço e o cidadão vai entender o que está escrito lá. Nós temos hoje uma prática chamada linguagem simples. Sim. Então, assim, é fundamental que todas as nossas cartas de serviço sejam construídas Sem com, jargões técnicos. com linguagem simples. O Tribunal de Justiça de Goiás tem um trabalho do juridiquês. É verdade. Eu vou gravar com a juíza. Eu conheço, eu já ouvi falar muito sobre isso. Então, assim, às vezes, você coloca uma coisa muito... É muito claro para mim, para você, para nós aqui que conhecemos, estamos lá trabalhando, mas o cidadão, ele lê aquilo ali, ele não consegue se ver lá dentro daquele E serviço. distancíveis de Então, aproximar. a linguagem simples, aquilo que a Laura falou agora há pouco, ícones bem elaborados, bem interativos, bem que transmitam a comunicação Passo a rápida, passo. passo a ou seja, passo, porque hoje a gente quer ser rápido. Aham. Você pega um aplicativo de banco, por exemplo,
é super rápido para você chegar onde você quer. Ela é intuitivo. Agora, quando era para você ir fisicamente ao banco, pegar uma senha, quando não tinha nem a senha, que era a fila, que era uma fila que andava mais rápido que a outra, e você ficava Você naquela mudava de coisa, fila? mudava de E fila. não tinha nem atendimento com Não qualidade, às tinha. vezes, por Aí conta um da atendia de pressa. um jeito, outro atendia de outro. Hoje você tem uma coisa mais democrática. É. O digital, ele contempla isso, ele é democrático, porque ele vai ser igual para você, para mim, para o outro, para todas as pessoas, ele vai ser do mesmo jeito. Então, Excelente. ele é bem democrático. Por isso que ele precisa ser simples. Ele tem que contemplar exatamente o atendimento ao nosso cidadão. E ele quer uma coisa rápida, ele quer Sim. uma coisa que atenda os serviços que ele Você quer. citou aí, Sidney, o aplicativo de banco, e eu participei de um workshop onde o dinamizador da situação lá estava falando que ainda está sendo repensado os aplicativos, que ainda são confusos ainda. Você sabe qual que é a parte mais acessada do aplicativo de banco? Pix. Não. Não? A busca. Ajuda. Ajuda, a busca. Ele digita lá o que ele quer, porque ele não sabe, são tantas coisas no aplicativo que ele não sabe. Aí a tendência com a inteligência artificial é personalizar para ele, né? Sim. Se ele tem só a conta, o cartão de crédito, já abre para ele só aquilo. Não é aquele milhões de coisas que aparecem para a gente lá. É a melhoria do Então, que já está. assim, né, É o Filtra ótimo, já, né? né? com essa fala sua, eu fiquei pensando no usuário final de tudo É. isso, né? Uhum. Porque a cada vez mais a gente precisa aperfeiçoar, trazer essa usabilidade para os nossos usuários, né? Vem de encontro exatamente o que eu falei, assim, a linguagem ela tem que ser cada vez mais simples. O banco identificou que por mais que ele tenha uma linguagem simples, por exemplo, para mim é simples, Aham. mas ainda existe uma Ainda. lacuna. Existem pessoas que não Que ainda acha conseguem, muito técnico. que é muito técnico, e não acha, não encontra. Então, poxa, que bacana esse exemplo que você falou. Vai de encontro com o que a gente quer, com o É. que está buscando. Vai ser o alcance dia a dia desse ótimo, né? Desse ápice de atender bem. Eu sempre cito também, Lauriana, os produtos do Google, né? Sim, Eles da são, Workspace. eles são práticos, né? Você abre uma tela de um produto deles lá, não tem nada a não ser aquilo que você precisa. E o ícone muito fácil, É muito né? fácil. Que já Então, você conseguimos vai atender fazer tudo uma ali. busca lá no Uhum. Google mesmo, né? Direcionado. Aí você só tem a caixinha. Antigamente, que você falou que nós somos de uma época, de outra época, né, Cid? A gente tinha um buscador, ele era cheio de propagandas em volta, cheio de situações. A linguagem programacional era diferente. Era diferente, né? Era muito técnica. Hoje o consumidor está ficando muito mais acessível. Não tem mais um grupo Aham. corporativo apenas. Somente um grupo corporativo utilizava o computador e a linguagem programacional. Sim. Hoje não, ele está na sua mão, ele está na mão do Sidney, ele está na mão de todo mundo. Então eu tenho que popularizar, Aham. inclusive, a linguagem, não só o dispositivo, É. não só o produto, mas eu tenho que popularizar a linguagem também. Você diz que é uma educadora STEAM pela Casa Thomas Jefferson de Brasília. Conte a sua história. O que é isso? Bom, eu comecei na educação midiática assim que eu entrei na Secretaria de Educação, há 22 anos atrás. Acompanhei todo esse processo de implantação dos programas de tecnologia, desde o NTE, desde os primeiros computadores, quando nós tínhamos ainda a informática, Aham. né? Dentro das escolas, e vendo como os nossos documentos, as nossas matrizes, a BNCC trouxe essa competência 5 muito forte para a escola. E aí veio o nosso governador, que, como ele falou, é entusiasta da tecnologia, que fez adesão junto com o governo federal dos programas Conecta. Ter o Wi-Fi hoje na escola, ter os Chromebooks hoje na escola, facilitou muito essa questão da educação midiática Aham. para os nossos estudantes. Então, a minha caminhada foi sempre ser apaixonada mesmo pelas tecnologias, pensar sempre no meu estudante e pensar como educadora sempre no pós. Eu vou deixar os muros da escola um dia, vou Aham. deixar o meu ensino médio, então eu preciso estar preparado para o mercado de trabalho, eu preciso preparar meu estudante para a economia Está global. acontecendo isso nas escolas públicas de Goiás? Sim, temos avançado bastante. Não chegou apenas o dispositivo, chegou também o serviço, e junto com o Certo. serviço chegou também as formações. Aham. Então, os nossos professores já têm pensado que, olha, eu preciso ensinar para o meu estudante português, matemática, história e geografia, mas eu também tenho que ensinar ele como tratar e como se sentir confortável para lidar com essas tecnologias. Sim. E muitos dos nossos estudantes não têm esses dispositivos tecnológicos em casa, não tem o Certo. Wi-Fi, não tem o celular, às vezes não tem o computador. Investir
investir nesse estudante para que, fala, olha, eu consigo enviar um e-mail, Aham. eu consigo elaborar uma planilha, utilizar aquilo ali como uma forma de aprendizado, como uma metodologia, prepara ele para o mercado de trabalho. Porque quando ele deixar a nossa escola, ele vai competir com aquele que sabe português, matemática, geografia, os saberes, mas também com aquele que domina a tecnologia, né? Aham. Nós costumamos falar aquela frase célebre que a tecnologia, a inteligência artificial não substitui ninguém, mas você é substituído por quem sabe usar ela. Então, preparar os nossos estudantes é importante. A formação continuada dos professores, ela é importante nesse quesito, para que ele entenda que a economia global precisa receber esse estudante capaz tecnologicamente. Certo. Porque ele quer consumir um produto digital, Uhum. ele quer ir atrás de uma matrícula digital, através de um banco digital, ele quer porque faz parte de uma expertise natural dele, onde ele Certo. nasceu e foi posto. Aham. Mas ele tem que estar preparado, ele tem que saber usar essa tecnologia de forma consciente, ética e dentro da nossa lei de proteção de dados, que é o mais importante, o nosso marco civil, né? Certo. Falar em lei de proteção de dados, nossa, eu tenho recebido ligações demais com os meus dados. Foi só uma lembrança que eu tive aqui O agora. nosso marco civil ainda Todos os deixa a dias desejar. me oferecendo empréstimo consignado. Acho que eu vou fazer para ver se para de ligar para mim, talvez, né? Ligam mais. Um Talvez cliente em potencial. talvez se eu fizer, eles param de ligar para Um mim. cliente em Não, é o potencial. tempo todo. Infelizmente, a gente ainda tem essa deficiência legal, né, no nosso país, vamos dizer assim. Espero que os nossos governantes, nossos legisladores aí nos socorram, porque assim, a gente fica estressado com muita ligação. Né? Você falou de educadora STEAM, né? Isso é um acrônimo, ele não tem uma tradução, Certo. né? Aham. A tradução, um acrônimo seria uma inicial de cada uma vertente do nosso ensino, de uma área de atuação, ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Hoje, a nossa Base Nacional Curricular, ela entende que a junção dessas habilidades, dessas competências de engenharia, tecnologia, né, os dados matemáticos, todos eles em conjunto Sim. favorecem o enriquecimento intelectual dos nossos estudantes. Aham. Então, eu preciso enxergar no mundo que me cerca, com todos os meus saberes populares, que tudo que eu posso ter conhecimento e saber aplicar tudo aquilo que eu recebo na escola, com toda a minha vivência pós-escola. Sim. Então, é mostrar exatamente, pegar essa bagagem cultural do estudante, somar junto com tudo que ele recebe ali dentro da escola e preparar ele como não só um potencial funcionário, empreendedor, mas como um cidadão digital e consciente. Né? Excelente. Sidney, qual que é a maior dificuldade para a implantação da rede Transforma Gov? Eu vejo que hoje a maior dificuldade é o entendimento. Eu vou dizer para você quais são os objetivos específicos da rede Transforma Gov. Ela tem 8 objetivos específicos: transformar e inovar a gestão, transformar e inovação dos processos e serviços, transformação e inovação do atendimento ao cidadão, foco ao cidadão, fortalecimento das áreas centrais, integração das áreas de gestão de negócios dos órgãos, as áreas se falarem, as áreas se fortalecerem. Não adianta um órgão ser forte e o outro ser deficitário. Então, assim, a ideia é que todos sejam fortes. Difusão de ferramentas de boas práticas, de soluções, né? Capacitação e desenvolvimento. A Laura falou agora há pouco muito sobre isso, né? Implantação de uma cultura de inovação e transformação. Ou seja, a hora que você entender que a transformação vai ser a partir de você e que o nosso objetivo é o cidadão, porque o servidor público, a gente trabalha para o cidadão. Então, a dificuldade ela é interna, no momento. No momento ela é Ela é interna, interna. mas existe a dificuldade Aham. de quem vai receber e a gente tem que facilitar para essa pessoa que vai receber e ela conseguir receber o serviço. Sim. Porque não adianta eu criar algo maravilhoso E não mas ter adesão. e não ter adesão, as pessoas não conseguirem Aham. acesso àquele serviço. Então, assim, a rede Transforma Gov, ela está trabalhando hoje dentro das unidades com muita informação. A gente até, por exemplo, esse momento aqui é grandioso, você está sendo assim um canal muito importante para que as pessoas conheçam o trabalho da rede Transforma Gov. Porque fica parecendo que é algo interno, não é algo muito maior do que isso. Aham. É algo que está construindo para o cidadão. Nós temos 7 milhões de habitantes no estado de Goiás. A gente está pensando nesse público. Não estamos pensando nos nossos 90 mil, 100 mil servidores do estado. A gente está pensando no público. E as pessoas que trabalham hoje, elas precisam compreender que no momento que ela
troca a informação de uma boa prática que você desenvolveu, vamos admitir que dentro do trabalho da Laureana ela desenvolveu um formulário que facilita muito A dentro do própria SEI, calculadora da né? A aposentadoria, calculadora né? da aposentadoria que o Goiás Prev disponibilizou agora, teve a apresentação semana passada dessa calculadora. Já pensou se isso ficasse restrito com os Uma calculadora somente, digital que calcula o seu tempo de somente exercício de para função. eles? Ou seja, o Foi desenvolvido servidor aqui em Goiás. Sim, Bom, o servidor teria que passar para o seu órgão, que passaria para o Goiás Prev, alguém dentro do Goiás Prev iria fazer comprar esse ideia, cálculo. né? Não, hoje não está disponível para o servidor ele fazer a sua simulação, ele ver o cálculo do tempo. Então, as pessoas precisam ser, como é que eu posso dizer assim, contaminadas, num bom sentido, Claro. por essa ideia. Aham. Porque vai melhorar demais o nosso trabalho, vai melhorar demais o serviço oferecido e o Estado vai estar mais próximo do cidadão no momento que você consegue levar o serviço para ele. Porque o cidadão não pode se ver como um espectador ou, às vezes, uma pessoa que não se sinta inserido O naquilo. serviço não é Ele para vai. mim. Hoje é muito, muito comum falar assim: mas eu pago imposto, mas não tenho o serviço. Sim. A pessoa precisa parar de ter esse sentimento, mas ela só vai conseguir parar de ter esse sentimento quando realmente isso acontecer. Sim. Então, a Rede Transforma, ela quer fomentar exatamente essa inovação, essa troca de experiência entre os órgãos, esse melhor aproveitamento do material humano que a gente tem. O Estado tem pessoas fantásticas, nós temos inteligências muito boas dentro E o do que está sendo Estado. feito para minimizar ou acabar com essa resistência, né? É. Esse entendimento melhor, dizendo, né, Laureano? Uhum. Talvez um entendimento melhor, né? Nós Internamente mesmo. Nós estamos fazendo um papel assim, de educadores. É Estou aqui mesmo? com você agora, você Sim. abriu esse espaço Os e comitês, né? a gente está conversando sobre isso vai chegar para as pessoas, a gente conversa com as pessoas na secretaria, a gente fala com as outras redes, a gente, Escuta a Aham. demanda, propõe soluções a gente digitais. fez, Pessoas vai se envolvendo, né? Pô, esse negócio é a bom. gente fez Exatamente. live, Aham. a gente fez reuniões presenciais lá na secretaria. Então, a gente está fazendo esse trabalho. A SEAD proporcionou encontros de todas as redes. Nós vamos ter outros encontros. A rede de pessoas, para você ter uma ideia, ela faz um encontro mensal de Aham. todas as redes para falar de uma lei nova que o Estado editou, Sim. que impacta na folha de pagamento, por exemplo. Então, a rede de pessoas vai ter num dia, eles vão falar sobre isso com as pessoas que cuidam disso nas secretarias. Aham. Então, esse trabalho ele está sendo difundido pelas essas pessoas que estão nas redes, Aham. levando isso para lá, porque para cada órgão, porque não adianta ficar somente também na rede. A gente tem que conversar com as pessoas lá na ponta, com quem faz. Algum órgão do Estado de Goiás não aderiu? Eu não tenho conhecimento, porque o decreto ele é estadual, então Certo. assim é para todo Não mundo. pode não aderir, então. Na verdade, não tem essa opção, né? Não. todos os órgãos deverão estabelecer, constituir as suas redes. Aham. Por ser um né, fator facilitante. É algo que o governo já. É uma política de governo. Sim. A palavra é essa. Aham. Não é uma decisão de um titular de pasta. Não é um É uma, convite à po- participação. é uma política de governo. Aham. A inteligência artificial vai trazer isso aí muito fortemente. Somar muito. Vai colaborar muito fortemente para isso aí. Vocês dois já visualizaram em que momento, em que ponto essa convergência de secretarias, de documentos, possa ser potencializado pela inteligência? Já Na nossa visualizaram unidade isso? de resposta automática, né? Aham. Então, se eu tenho várias, como você colocou, várias pastas, eu tenho vários serviços sendo oferecidos, né? Aham. A inteligência artificial pode, sem dúvida nenhuma, e irá fazer esse canal, né? Essa liga. Certo. Né? Às vezes, esse produto, essa gestão desse serviço, que nós, por fatores limitantes, né, biológicos e humanos, não conseguimos enxergar, Sim. né? Eu acredito, sim, sem dúvida nenhuma, que a inteligência artificial, como ferramenta de negócio e de Sim, gestão, possa facilitar e manter esse serviço de forma unificada, como é a proposta do decreto. Certo. O Estado tem hoje na rede de transformação digital, na ideia, né, nessa política de transformação digital, um trabalho junto com a Estônia, que é um país que ele foi desmembrado da União Soviética e ele já começou
digital, ou seja, ele não tem o histórico que nós temos de papel. Eu estava lá. Você estava lá, né? Eu estava lá aquele dia. Então, pô, você percebeu como é que isso é fundamental. Então, isso é um benchmark que a gente está fazendo. Aham, Mas a gente faz benchmark também com os outros estados. claro. Esse exemplo que eu te dei do CONSAD, que nós somos em Brasília, a gente conversou com gente de todos os estados. E a gente tem outras oportunidades, a gente recebe pessoas. Na Secretaria de Educação, na semana passada, há 2 semanas atrás, se não me engano, nós, depois que saiu o resultado do IDEB, que nós nos sagramos novamente em primeiro lugar no IDEB no país, graças a Deus, mas ainda tem um caminho longo para a gente seguir. E a gente recebeu o secretário do Estado de São Paulo. A secretária Sim, falou isso para a foi. gente esses dias. Eu vi nas redes sociais, eu vi as pessoas caminhando lá dentro da secretaria, ou seja, fazendo benchmark, Aham. conhecendo quais são as boas práticas que estão sendo feitas aqui, que podem ser levadas para outro estado. Você fala, nossa, mas São Paulo veio aqui? É. Você tem a sensação de que São Paulo é o mundo e nós somos o submundo. Não, de maneira nenhuma. Aham. Estamos todos dentro do mesmo barco, todos inseridos E trocando na mesma experiências, realidade né? e trocando experiências. Vai chegar um momento, então, que o Transforma Gov ele vai estar integrado entre os estados também, eu acredito, né? E Na não- verdade, no momento que ele foi uma ideia que iniciou lá no governo federal e foi disseminado para as outras unidades da federação, automaticamente essa Essa rede já interligação, existe. ela já existe. Aham. Então, você tem hoje assim, possibilidades de conversar, por exemplo, a rede Transforma Gov. Eu posso conversar com a rede Transforma Gov do Ceará, mas querendo saber alguma coisa da minha rede de compras. Por Aham. exemplo, alguma coisa que a gente ficou sabendo que lá é bom, eu posso usar o conhecimento das redes e chegar e levar o nosso pessoal de compras lá para o Ceará para saber o que eles Qual estão fazendo. ferramenta, qual dispositivo que Hoje eles tem estão muitos utilizando? robôs, para você ter ideia, estão sendo criados muitos robôs na parte operacional, que ele faz um trabalho que normalmente ele é Repetitivo para nós. repetitivo, É. né? Você tem um servidor, às vezes, para fazer 10.000, 5.000 lançamentos, você coloca um robô que faz aquilo lá em fração de segundos. Aham. A professora deu um exemplo da visita que ela fez lá nos Estados Unidos semana passada, algo que, um planejamento de aula que ela falou, não foi, se não me Foi. engano, Que demoraria que 8 horas, no 8 horas o mínimo, né? trabalho de um Ela fez 8 profissional, minutos, ela menos de 8 fez em minutos. 4 minutos e 17 segundos. No A Gemini. inteligência, o Gemini fez É. para ela. Então, é uma ferramenta que vai auxiliar o professor. Então, assim, a tecnologia, ela vem totalmente para auxiliar. Ela não vem para destruir, ela não vem para tirar lugar de ninguém, ela vem para auxiliar o profissional a poder desenvolver o seu trabalho e entregar da melhor forma, com mais qualidade, com mais eficiência, aquilo para qual ele se propôs, no caso de um professor, no caso de um profissional da área administrativa. Então, assim, eu estou muito entusiasmado com esse Eu também. trabalho. Eu fico preocupada com a formação das pessoas, né? Tanto nós falamos internamente, quanto depois que tudo estiver lançado para o público, para o cidadão. E a Lauriane, ela é formadora, né? Sim, Na- step for. É do CEPFOR. Então, como é que isso vai acontecer para o estado inteiro da rede Transforma Gov? Quando lançar, nós já falamos que vai ser Tem lúdico, a certificação. vai ter botões bonitos para clicar, né? Vai ser amigável, né? A usabilidade vai ser boa, mas só isso não. Isso tudo não vai bastar. Não, né? eu preciso de um guia de uso do Aham. usuário, eu preciso de tutoriais com passo a passo, vídeos, formações em loco, Sim, criar os comitês, né, e certificar esses profissionais para atuar como multiplicadores certo. dentro do próprio setor. Essas ideias, Aí a elas importância do presencial. do né? presencial também. do- O presencial nunca será substituído. O Aham. presencial para ensinar o uso de uma tecnologia digital, é. né? Então, capacitar esse profissional, certificar ele para que ele possa agir como multiplicador dentro do núcleo onde ele atua, é uma parceria também que pode ser firmada junto com o CEPFOR, Aham. né? Que é um centro de O que pesquisa é e formação. CEPFOR? Centro de pesquisa e estudo para os profissionais da educação. É um centro de formação. É um centro de É isso, né? formação. Da Secretaria Estadual de Educação. Exatamente. É igual o Cílio falou. Para a gente está muito tranquilo essas palavras, né? De repente, mas para pras quem está pessoas- vendo a gente, talvez Não, Nós temos um centro de formação de professores. Isso. A gente, e aí, no caso, por exemplo, das redes, além disso aqui, que a gente tem vamos dizer assim, esse diferencial dentro da Secretaria de Educação, que é ter o CEPFOR ao nosso lado, mas o próprio Sistema Estruturador de Redes de Gestão, que é o SIGES, ele pressupõe certificações para cada rede. O CIGES é o quê?
É sistema estruturador das redes de gestão. É o Explique aí. sistema que criou todas as redes dentro do estado de Goiás. Certo. Então, o estado fez um decreto criando um sistema estruturador, definiu que as redes são essas 9 que eu te falei, definiu quais As são normativas. quais são as unidades centrais, definiu quais são as unidades setoriais que elas vão atuar, e aí a gente sai para estruturar isso dentro dos órgãos. Aham. Então, assim, existe a certificação. Vou te dar um exemplo. Nós temos a rede de compras, que é rede com, que é compras e patrimônio, a rede de contratações, na verdade. Existe um rol de cursos que os profissionais que estão nessas São redes, pré-requisitos para que eles atuarem. precisam fazer na escola de governo. A É. escola de governo é um parceiro desse sistema. Ela vem com essa certificação, com esses cursos, para que as pessoas possam Se se capacitar. capacitar para poder atuar dentro da sua rede. Sim. Então, nós temos cursos nossos da área de Transforma Gov, inclusive nós teremos alguns cursos em parceria com a Google, que nós teremos que fazer para entender melhor essa digitalização, entender melhor a inteligência artificial, entender melhor os sistemas que possam ser implantados. Então, todos nós vamos ter que estudar. Nós Sim. não é só o que a gente tem na cabeça simplesmente, nós temos que nos munir Nos de conhecimento, apropriarmos, nos é. apropriar de conhecimento, e a escola de governo vem fazendo isso. Através da nossa diretora lá, da Roberta, eles estão fazendo um trabalho gigante Aham. de criando cursos, buscando certificações, cursos às vezes de pós-graduação, de liderança. Então, nós temos um rol muito grande de cursos de capacitação. Então, esse sistema de rede, olha só como é que ele faz um movimento dentro do Estado. Ele está tornando a nossa escola de governo cada vez mais forte. Sim. Como está tornando também o nosso CEP4 cada vez mais forte. Também a formação pela escola do FNDE, né? Sim. Então, assim, nós temos muitas formações para todas as pessoas envolvidas, porque você me perguntou agora há pouco, o que a gente tem que fazer para que isso aconteça? E a gente falou muito de cultura. E como é que a gente muda a cultura de um povo, se não é pela educação? Sim. Não existe nada no planeta até hoje que foi experimentado que tenha causado mudança substancial na humanidade que não tenha sido educação, Sim. né? A que pé está o Transforma Gov em Goiás? Quando que vai estar pronto? Como é que é? A gente tem que entender isso Tá. para daqui um tempo eu voltar nesse podcast e cobrar de você. Eu acho que seria interessante você trazer até a nossa subsecretária Lara, ver se a gente consegue marcar um dia para ela vir aqui. Ela vai poder falar, O maior prazer. porque ela vai te dar uma visão do Estado como um todo. Eu É. tenho uma visão mais ainda de onde De eu estou, SEDUC, que é né? da SEDUC, né? A gente foi instalada, a nossa rede foi instalada no mês de junho, final do mês de junho, né? Uhum. Então, assim, a gente está com poucos meses Sim. que a gente começou, que a gente apresentou o nosso plano de trabalho para a nossa secretária, para os nossos diretores, a gente criou o nosso comitê, que é um grupo gestor dentro da alta gestão, que vai ser o validador das nossas ações. Então, assim, a gente tem uma ideia, vamos dizer, conversa com o dono do negócio, mas existe um comitê dentro da SEDUC que vai validar. Não, isso nós vamos fazer porque isso é viável, isso está no orçamento, é possível de fazer porque às vezes não vai gastar dinheiro, tal. Então, assim, existe um comitê que vai aprovar isso. Dentro da SEDUC hoje nós estamos começando. Eu diria para você que, muito embora possa parecer que a gente já está há muito tempo, né, Laura? Mas a gente está aqui há alguns meses. 2 E meses. não depende só de um órgão, né? Não. Não é? É uma rede mesmo. Depende uma do trabalho rede. dos demais órgãos também. Eu tô Mas entendendo, pode né? acontecer, De ficar pronto em um? pode acontecer de um estar muito bem estruturado e avançando, Pela carta de serviço ser diferente. e você pode ter um outro órgão que às vezes ainda não está bem estruturado, porque as pessoas talvez não entenderam, porque às vezes a carta de serviço não está toda pronta, porque às vezes não tem uma estrutura. Então, isso não é algo linear. Certo. Você vai ter realidades diferentes, mas quando você junta tudo isso, você vai ter um estado numa situação muito favorável. Ou seja, eu aprendi com um gestor que eu trabalhei há muitos anos atrás, hoje ele é um grande amigo que eu tenho, e ele falava o seguinte: Cid, você pode não ter nada, mas se você tem perspectiva, você está bem. Então eu posso dizer que o estado de Goiás hoje tem uma perspectiva maravilhosa. Tecnológica muito grande. Nós temos um céu de brigadeiro aí gigante para que a gente possa trafegar e o céu realmente ser o limite. Muito bem. O céu é o Fiquei até limite. emocionado Não agora. foi? Então vamos colocar um ano e meio? Pra tá bem... Eu diria para você sim que você está sendo bastante generoso
com o tempo, talvez eu seria um pouco mais generoso. Eu acredito, pensando como Seduc, eu acho que antes de um ano a gente vai estar numa situação muito favorável. Se nós conseguirmos, nos próximos 6 meses, que é o que a gente espera, 6, 7 Startar meses, vários dos nossos startar, serviços. por exemplo, o serviço de matrícula, Aham, nós vamos ter caminhado assim vários passos. aham. Porque hoje o serviço de matrícula ele é assim, o de maior impacto, vou dizer assim, para o cidadão. Para Se o pai precisar de uma declaração de matrícula, não, de frequência do filho, ele vai poder tirar Isso, pelo Transforma Gov. É isso? mas esse serviço ele já Ele existe já no existe NetEscola, no né? NetEscola. Explica aí, né? a Laura conhece bem isso aí. Tanto o boletim do estudante, a frequência diária desse estudante, a Aham. declaração também de participação, né? Seja semestral ou mensal, já é uma facilidade que o próprio NetEscola oferece. Aham. Né? E Mas esse serviço da NetEscola estará dentro do Expresso Sim. também. Né? Então, assim, a gente já tem muita coisa. Por isso que eu falo que, às vezes, para nós, da Seduc, porque a gestão da nossa secretária assim, é brilhante. Então, assim, a gente conseguiu evoluir nesses últimos 6 anos, junto, claro, com o apoio, com toda a dedicação do governador pela educação, Perfeito. porque é nítido você ver, o governador ele fala com os olhos brilhando quando ele fala de educação. Para ele é um serviço muito caro, muito valoroso dentro do Estado. Então, isso nos ajudou muito, Aham. nos deu uma responsabilidade Pra gigante, caminhar. mas, ao mesmo tempo, hoje a gente caminhou bastante. Então, nós temos muita coisa hoje na educação que já está disponível ao cidadão, outras vão entrar dentro do Expresso, vão estar disponíveis digitalmente, e eu creio que E esse serviço chegar ao conhecimento É. da agora, população. para responder, você talvez tenha tido um entendimento, assim, vai estar tudo pronto, ou pelo menos assim, muita coisa. Eu acredito que talvez perpasse um pouquinho mais de tempo, a gente passe mais de um ano, Aham. porque nós temos um universo muito grande, porque não depende só da São ideia. muitos dados, né? Não, Muita e a gente depende de situação, estrutura. A gente depende de uma tecnológica, estrutura. humana. A gente precisa ter internet, porque eu tenho disponível o serviço, É. mas eu tenho internet lá na unidade quilombola, lá de Campos Belos, Aham. que o cidadão lá da zona rural possa acessar. Enquanto eu não tiver isso tudo pronto, Aham. eu não posso dizer que eu tenho 100% estado digital, Aham. porque é um contador de pontos isso aí, né? Se realmente existe a disponibilidade para a pessoa lá na ponta. Porque eu consigo isso aqui dentro da região metropolitana, Sim. mas e lá no município que está A mais barreira distante? geográfica e a conectividade ainda é uma barreira. Então, assim, eu creio que nós temos alguns anos aí para caminhar, mas o importante é que a gente já deu os nossos primeiros Tudo passos. bem. O Parabéns. negócio é que a gente já tirou o pé do chão. É. Nós já estamos implementando uma caminhada aí. Parabéns e conte comigo, tá? Ótimo. Olha, e assim, mais uma vez, é uma gratidão imensa. A gente conversou ontem muito rapidamente, já conseguimos agendar esse momento com você. Solícito, né? Eu também quero colocar, a gente criou um canal no YouTube da rede Transforma Gov Seduc, nós temos um canal, a gente já fez a nossa primeira live, e eu disponibilizo, se você assim desejar e autorizar, que a gente repasse para a gente esse conteúdo, vai estar lá com seus créditos. Na descrição desse podcast eu coloco lá. Coloca lá, a gente vai publicar, então, estamos autorizados a publicar na nossa rede lá, Claro. É. para a gente potencializar a sua máquinas pensantes, potencializar o nosso Transforma Gov e já dizer para você que nós temos outras alternativas de assunto neste mesmo, mesmo rede Transforma aí para trazer para você. Já né? estão convidados. Ótimo, estamos à disposição. Muito grato. Lauriane, muitíssimo obrigado. Foi um prazer O conhecê-la. prazer foi tá? meu. Tinha um profissionalismo muito grande. Né? O Cid também já o conhecia, mas não com essa ênfase, né? Com essa linha do Transforma Gov. Obrigado por estarem aqui e volte sempre, tá? Perfeito. E deixar também um agradecimento muito especial para uma pessoa que é a entusiasta primeira da rede, que é a professora Fátima Gavioli. Não tenho dúvida. Ela é assim, ela cobra, ela quer saber de tudo, Quer inovar. quer inovar. Então, professora, a senhora vai estar nos ouvindo em algum momento, uma gratidão imensa por tudo que a senhora faz, pela inspiração que a senhora traz para a gente, para poder continuar trabalhando. Não tenho dúvida. Ok? Certinho. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Muito grato. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.